Bom dia, um ótimo dia na graça e na paz de Deus. Dia 15/12/2023. No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre misericórdia. É isso mesmo, sobre misericórdia. Jesus ele falou a respeito de misericórdia. Mateus capítulo de número 5, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E eu quero começar aqui falando sobre misericórdia, sobre Davi. Davi, que foi um homem em que certos momentos da sua vida, onde ele fugia de Saul, porque Saul tentava matar a Davi, e Davi se deparou com algumas oportunidades de se vingar, de tirar a vida de Saul, mas ainda assim Davi teve misericórdia da vida de Saul. Certa feita, Davi está dentro de uma caverna por nome de Adulão. Davi está ali escondido, fugindo de Saul. E aí Saul entra dentro daquela caverna, e ali Saul vai fazer as suas necessidades. Então Davi vem calmamente, lentamente, corta a orla do manto da capa de Saul e deixa Saul ir embora, e não tira a vida de Saul. Depois, outro dia, em outra ocasião, Davi vai mostrar de longe para Saul, vai mostrar o pedaço da orla do manto dele, e Davi vai falar: tá vendo? Eu não tenho nada contra você. Eu tive a oportunidade de tirar a tua vida, mas eu a poupei. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em outra feita, Saul, cansado, correndo atrás de Davi, quando é a noite, Saul está dormindo junto de seus soldados, todos dormindo. Ali Davi também vai mansamente, passa pelo meio daqueles soldados, chega até Saul, que está dormindo, corta novamente a orla do manto de Saul. Depois, no outro dia, Davi pega e mostra para Saul também de longe: Saul, mais uma vez, poderia ter cortado o teu manto, mas ainda assim eu não o fiz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Estava meditando nessa palavra e eu estava pensando comigo, né? O que pesaria mais para Davi? A morte de Saul ou a morte de Urias? Visto que nós que conhecemos um pouco da Bíblia, sabemos que Davi ele matou a Urias, que era um homem inocente, né? Para ficar com sua mulher, para que o pecado de que Davi havia adulterado não viesse à tona, né? Ele queria escondê-los dos homens, né? E dos homens é possível esconder muitas coisas, né? Davi queria esconder ali o pecado e ainda acabou cometendo outro crime, que foi o homicídio dos homens. Podemos esconder muitas coisas, né? Se todo tipo de crime que fosse cometido fosse para prisão, não teria cadeia que cabesse, né? Só que aí eu tava pensando, o que pesaria mais, né? Tentando imaginar assim, o Deus enxergando a situação. O que pesaria mais na conta de Davi? A morte de um inocente ou a morte de alguém que estava perseguindo ele, tentando matar ele, né? Ah, mas Saul era ungido. E porque Saul ele era ungido, você acha que ele valia mais do que Urias, que era um inocente?
responsabilidade de Saul era maior, né? A responsabilidade dele com o reino era maior, por ele ser ungido e ter um compromisso em ser o rei de Israel que Deus havia levantado. Agora, amar, Deus ama todos, né? Cada um dos seus filhos Deus ama. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vou falar aqui agora sobre Jefté. No livro dos Juízes, capítulo 11, fala que Jefté era um varão valoroso, né? Varão valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta, né? E o pai de Jefté, então, leva esse filho para dentro de casa, vai criar esse filho. A mulher de Gileade, que era o pai de Jefté, teve outros filhos. Sendo os filhos dela já grandes, eles expulsam a Jefté de casa. E o motivo, eles disseram: você não vai ter parte na herança, porque é filho de outra mulher. A herança, para ser repartida, o pai teria que morrer, né? Se o pai de Jefté estivesse vivo, ele não ia deixar com que os irmãos expulsassem Jefté de casa por causa de herança. Só que Jefté, ele é o irmão mais velho. E como ele é o irmão mais velho, ele tem o direito da primogenitura, né? Da maior parte, ele receberia porção dobrada. Seus irmãos também receberiam uma parte, mas ele receberia porção dobrada. E a Bíblia também fala, também no livro de Deuteronômio, que um filho rebelde, né, que desse trabalho ao pai, o pai poderia levar esse filho diante dos anciãos da cidade, expor a situação que estava acontecendo. Ali havia um julgamento e, cabendo, aquele filho seria apedrejado. Jefté, como ele era o irmão mais velho, e agora ele passa a ser o homem daquele lá, e responsável pelos seus irmãos, como se fosse o pai. Então Jefté, ele poderia reunir os anciãos da cidade, pegar o livro da lei, expor a situação que estava acontecendo, que eles estavam infringindo a lei, e ainda expulsando o irmão de casa para ficar com a herança dele. Então Jefté, ele mataria os irmãos dele a pedrada, mas ainda assim ele não fez. Pelo contrário, ele abaixou a sua cabeça e foi embora. E na ilha de Tob, Deus tornou ele se tornou ali um guerreiro. Começou a fazer justiça naquele lugar. Depois ele volta para livrar os próprios irmãos. Porque quando os irmãos ficaram sabendo que ele havia se tornado um guerreiro, Israel precisando de soldados para lutar e não tinha, foram buscar a Jefté. E o que Jefté fez? Voltou para ajudar os irmãos e livrou a Israel da mão de seus inimigos, de seus oponentes. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A Bíblia também fala de José. José, ele vendido, traído, forjaram a morte de José, contaram essa notícia ao pai. E aí José vai ao Egito. No Egito tem toda aquela história que você já conhece. José vai preso, passa 13 anos na prisão. Depois Deus dá a interpretação de sonhos a José. José interpreta sonho do copeiro, sonho do padeiro. Chega o dia de José apresentar-se diante de Faraó. José também interpreta o sonho de Faraó e Faraó coloca José como governador do Egito. Passa-se o tempo, vem uma fome muito grande sobre a terra. E aí vem pessoas precisando de alimento, comprar no Egito, porque era o único lugar onde tinha um alimento. E quando José se depara, quem é que está indo lá comprar o alimento no Egito, onde José é o governador? Os irmãos de José. José olha aquela situação e fala: esses meus irmãos me jogaram na cisterna, planejaram a minha morte, rasgaram a minha túnica, me venderam como escravo. Pois bem, José abençoou os irmãos, José os perdoou, mandou que trouxesse seus pais e toda a sua família. Bem-aventurado os misericordiosos,
porque eles alcançarão misericórdia. Você vê que Davi ele não passou impune pelo crime que ele cometeu, pelo adultério, pelo homicídio de Urias. Ele não passou impune. Deus o puniu severamente, mas Deus poupou a vida dele. Bem-aventurados os misericordiosos. Ele teve misericórdia lá atrás de Saul. Lá na frente ele errou. Deus puniu severamente. Deus falou: da sua casa não vai sair a espada lá de dentro. E foi acontecendo coisas ruins, uma em consequência da outra. Mas Deus poupou a vida de Davi. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Fique com essa palavra. Guarde a misericórdia. Seja misericordioso. Você vê que quando levaram uma mulher até Jesus, que foi apanhada, né? Ali dizem eles no próprio ato de adultério, mas levaram só a mulher, não levaram o homem. E aí queriam apedrejar ela na lei, na Bíblia. No livro de Moisés está escrito, no Pentateuco, que as tais sejam apedrejadas. Aí Jesus vai dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A lei dizia, não era o que a lei dizia? Mas Jesus teve misericórdia. Jesus mostrou para eles que eles eram também pecadores igual elas. Apenas os pecados deles ninguém sabia, mas Jesus sabia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Fique com essa palavra, que Deus abençoe, em nome de Jesus.